Graça e paz, amados irmãos, nós estamos aqui mais uma vez para engrandecer o nome do nosso Deus. E nós queremos a cada dia ver as bênçãos de Deus ser sobre nós. Às vezes o crente, ele vai na igreja e diz, vou lá porque eu quero a minha bênção, porque eu quero ser liberto. E nós precisamos aprender algo sobre ter ser liberto. Então, eu deixo assim para a igreja e para os irmãos que nos ouvem, no livro de João, no capítulo 8, 32, que fala assim: e conhecereis a verdade vai nos libertar. Então, a gente às vezes aprendemos de uma forma, só que a gente precisa saber que se aquilo que nós aprendemos é realmente o certo. Porque muita gente aprendeu assim, olha, vá na igreja aí para ser liberto e que o pastor vai pôr a mão na sua cabeça que você vai ser liberto. Só que vai depender muitas vezes de algo na vida da pessoa. Se é só o inimigo ter que estar aprisionando a pessoa e quando passou o irmão te põe a mão, aquele mal te sai. Mas se for algum tipo de pecado escondido, o mal não vai sair. Por quê? Porque na Bíblia ela mesma te diz que e conhecereis a verdade vai te libertar. Então, tem pessoas mesmo na casa de Deus, servindo a Deus, mas são pessoas oprimidas e pelo inimigo, que o inimigo aprisiona. Então, na Bíblia te diz aqui, no versículo 34, do capítulo 8 do livro de João. Em verdade, eu vos digo, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então, o que é que nos aprisiona? O pecado. O pecado aprisiona o ser humano de tal forma que ele não consegue ir para frente, não consegue a paz, não consegue a alegria na sua vida, porque algo está aprisionando a pessoa. Então, o pecado é que aprisiona. É por isso que Jesus disse que a verdade te liberta. E o que é a verdade? A palavra de Deus. Então, a gente precisamos a cada dia ler a palavra, conhecer a palavra de Deus e para sermos libertos. E na Bíblia fala aqui também, no versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, a gente precisa ser livre do pecado. Você lembra do que o profeta Isaías te falou no livro de Jeremias? O pecado faz separação entre nós e Deus, para que Deus não nos ouça. Então, o pecado aprisiona a gente, a nossa oração não pode ser ouvida. E o que é que acontece? A pessoa não consegue ter paz, não consegue ter alegria, não consegue ir para frente. O que Deus deseja prosperar a pessoa. Então é necessário, na palavra de Deus diz, a primeira coisa, que ele diz, conhecereis a verdade. Então a primeira coisa para ser liberto é conhecer a verdade. E quando você vai para a verdade, que é a palavra de Deus, a palavra de Deus diz que o pecado aprisiona o ser humano. Então, se o pecado aprisiona, eu preciso ser liberto desse mal. E na Bíblia também diz que o Filho vos liberta. Por quê? Porque Jesus naquela cruz, ele pagou o preço de sangue pela nossa libertação.
Então, quando a gente reconhece que é pecador, aceita Jesus Cristo, é batizado, a gente começa o processo de libertação, de crescimento espiritual a cada dia. O crente precisa conhecer a cada dia mais o Senhor. Então, a primeira coisa é conhecer a verdade. A segunda coisa é saber que o pecado aprisiona. A terceira coisa é saber que Jesus veio para nos libertar. Oh, glória, irmã, é tão bom ter saber que veio ter Jesus e abriu a chave da prisão onde a gente estava. É muito bom, irmãos amados, né? Ser libertos, é muito bom a gente ter saber que Jesus veio e pagou a nossa dívida de pecado e nós reconhecemos Ele e como nosso Senhor e como nosso Salvador. É como se estivéssemos em uma jaula na prisão e veio ter Jesus, abriu, né, a chave da sua morte naquela cruz e pelo o seu sangue é o que? Aberto aquela prisão, aquelas grades e nós fomos libertos. Então, Jesus veio para nos libertar. Então, não deixe nada te aprisionar. Se tiver algum pecado escondido, confesse a Deus e diga: